Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de administração da UFPE, e hoje vamos conversar sobre a Marcha da Maconha. Para falar sobre o tema, convidamos Priscila Gadelha, supervisora e psicóloga clínica, ativista dos direitos humanos e diretora de comunicação da Escola Livre de Redução de Danos. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, querida. E também convidamos Tiago Geroan, que atua em comunicação e educação popular, em redução de danos, assessora projetos na ONG Gestos, ativista de direitos humanos e ambientais, estrategista na Bigu Comunicativismo e faz parte da organização da Marcha Maconha Recife. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, bem-vindo. Priscila, você como psicóloga e redutora de danos, eu queria que a gente começasse abordando uma coisa que é bem controversa na sociedade, que é a ideia de que existem vários tipos de drogas e vários tipos de consumo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Todas as drogas fazem mal? Todas fazem mal do mesmo jeito? Ou isso depende também da forma de consumo? Eu acho que o primeiro é registrar de que tudo em excesso pode dar problema, inclusive água, né? Então, às vezes, a gente vai muito para as substâncias, de um modo geral, mas qualquer coisa em excesso, ela pode fazer mal. Então, o uso de qualquer substância vai depender do tipo de substância, vai depender do contexto onde ela está sendo feita e da pessoa. Então, a gente não pode generalizar que uma substância vai levar a um mau uso, mas o que a gente pode dizer é que todo excesso, ele pode levar a algo que não seja prazeroso. Então, é importante que a gente entenda sobre quais são as substâncias, quais são os efeitos que essas substâncias provocam, se essa substância é lícita ou é ilícita, porque vai mudar a relação social de como a gente vai lidar com ela. Por exemplo, se a gente fala de um medicamento que as pessoas têm em casa, Dorflex, que é muito comum todo mundo ter em casa. Dorflex, teoricamente, ele não causa problema, ele é para dor de cabeça. Mas se você fizer um uso excessivo de Dorflex, você pode ter uma parada cardíaca, por exemplo. Se uma criança fizer um uso de um Dorflex de uma dosagem maior, ela pode ter um problema. Assim também com as drogas tornadas ilícitas. O uso de maconha não necessariamente vai trazer um mal, mas o excesso, ele pode prejudicar aquela pessoa. Mas ela tornada ilícita, ela é ilegal, ela tem um outro agravante, que é o agravante da criminalização, da violência, do estigma. Então, as substâncias, elas estão envolvidas de muitos fantasmas, de muitos distanciamentos sobre a educação, que eu acho que é o nosso maior problema, a gente não tem educação sobre drogas, e aí a gente acaba, de algum modo, criando um problema que a gente poderia evitar se a gente informasse mais as pessoas sobre o que é aquela substância, qual é o efeito, o porquê o uso ser feito a partir de determinada idade, qual a necessidade da gente entender quantidades de uso para qualquer substância ou para qualquer coisa que a gente faça na vida. Então, o que vai fazer a diferença, vamos dizer assim, nessa interação dos seres humanos com as substâncias é a educação que eu tenho sobre aquilo, é o cuidado, lugar que eu tenha sobre mim, de entender os meus limites, minhas necessidades, minha realidade e como aquilo pode interferir na minha vida, entendendo que as drogas existem no mundo desde que o mundo é mundo. O problema que a gente tem atual, ele tem um pouco mais de 100 anos que a gente vem lidando com a chamada guerra às drogas, essa questão dos abusos, dependência, enfim, é um problema que foi criado na nossa realidade e dentro da estrutura capitalista também. Ele é um sintoma dentro da estrutura capitalista. Isso é bem importante ser registrado. E aí não só das ilícitas, né? Das lícitas também. Há exemplo do que vem acontecendo fentanil nos Estados Unidos, mas há exemplo do que acontece aqui com Rivotril, Clonazepam, que acabaram entrando quase que na cesta básica da população para amenizar dores, para amenizar sintomas de uma sociedade adoecida. Então é um ciclo também que a gente precisa observar e enfrentar, mas com muita consciência, não com a fantasia que é colocada em cima da guerra às drogas, muitas vezes em cima de dor, em cima de violência, em cima de encarceramento, enfim, é uma problemática complexa, principal de tudo, assim, mas que tem condições da gente lidar. Mas a gente precisa de, acho que, um pacto de responsabilidade na sociedade para debater sobre isso. Parece que é isso que está um pouco distante ainda. Um dos pontos centrais da Marcha da Maconha, e queria pedir para Tiago explicar melhor, é a questão da descriminalização das drogas, né? Então, eu queria que você falasse assim, por que discutir, por que levantar essa pauta de descriminalizar? Qual a importância disso? Eu acho que isso é uma complementação ao que a Priscila estava falando agora, né? Quando a gente coloca as drogas como... e o uso de
drogas, o tráfico de drogas como um crime, a gente se afasta de poder falar sobre essas coisas. E aí é muito do que a gente está criando um outro problema, que às vezes não existiria se não houvesse essa proibição. Então, um uso que ele poderia ser feito com cuidado, ou se tivesse algum problema, poderia se procurar um cuidado. A gente tem uma estrutura de sociedade, uma estrutura de saúde em que a gente pudesse lidar com qualquer problema que pudesse vir de algum uso problemático, de algum uso abusivo, ou até, inclusive, evitar usos problemáticos e abusivos que eles se desenvolvem mais nesses ambientes, digamos que escondidos, né? Onde a gente vai fazer um uso aqui já que é proibido, então a gente vai fazer do nosso jeito e tal, e a gente perde o controle sobre isso, né? Então, essa série de questões, elas não existiriam se a gente pudesse falar sobre, e aí a gente proíbe, né? Criminaliza, a gente coloca como se a gente precisasse punir as pessoas por esse uso, por esse porte, por passar a droga, né? Pelo tráfico de drogas, e a gente não consegue lidar com isso. Então, quando a gente fala de descriminalizar, é justamente, a gente precisa trazer a questão das drogas para um lugar onde a gente possa lidar com ela. Então, hoje não está dizendo que todo mundo usar qualquer substância, em qualquer quantidade, em qualquer lugar, à vontade, etc., tá tudo bem, e não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma consequência e nada. Mas a questão é que a gente precisa ter condições de lidar com isso. E para lidar com isso, essas coisas não precisam ser... Elas precisam não ser crime, né? Uhum. E aí também tem o fator de que quando a gente fala sobre a criminalização das drogas, a gente está falando de que existem populações que elas vão ter acesso a essas drogas e que elas vão usar essas drogas e que nada vai acontecer com elas, por causa da cor da pele, por causa da classe social, por causa do bairro onde mora. E existem populações que às vezes nem vão estar com droga, mas com o argumento de droga e de tráfico, etc., vão ser criminalizadas, vão ser presas, vão ter policial botando droga na bolsa delas para poder justificar. Então a gente está lidando com um processo de racismo criminal mesmo, assim. Então, hoje, o argumento da guerra às drogas, ele é um argumento usado para manter uma estrutura de encarceramento de jovens negros, de violência entre jovens negros, de assassinato de jovens negros, né? Então, descriminalizar as drogas é entender que, olha, a discussão hoje está num lugar de que ser crime, na verdade, é ser jovem, negro e pobre no Brasil. Então, não são as substâncias. Se a gente quer falar sobre substâncias, vamos tirar isso desse lado criminal e vamos realmente falar sobre substâncias, vamos falar sobre uso e sobre outras coisas. Mas sem prisão no meio. Priscila, queria que você falasse também sobre essa diferença, assim, de tratar a questão das drogas como uma questão de saúde, né? Então, como o fato de ser criminalizado hoje, em vários sentidos, prejudica que um maior cuidado da saúde aconteça na prática? Na prática, o que acontece é porque quando chega lá um profissional de saúde e as drogas estão no lugar de crime, né? O usuário de droga ele fica no lugar de criminoso. Então, para o profissional de saúde é um criminoso. Já temos todo um estigma envolvido relacionado ao crime, né? A pessoas egressas do sistema, a jovens em meio da socioeducativa. Então, isso acaba criando um estigma no próprio profissional. Ao longo do tempo, o que a gente vem fazendo quando constrói a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, quando a gente consolida, enquanto lei, a reforma psiquiátrica, a redução de danos, é de levar as pessoas e profissionais de saúde e de dizer todas as pessoas que chegam até o serviço podem e devem ser atendidas com toda e qualquer dignidade e respeito à sua individualidade. Não é o estigma que vai impedir o acesso ao serviço de saúde, entendendo os princípios do SUS. Só que a gente está lidando com pessoas. O tema das drogas ele vem envolvido ao longo da história de muito estigma. É sempre importante colocar que essa pauta ela não vem apenas quando se institui a guerra às drogas nos Estados Unidos, mas ela vem estruturada ao longo da história, desde a Idade Média, da guerra às bruxas, de queimar as mulheres, de prender as pessoas, de pegar as pessoas com transtorno mental, né? A Nau dos Loucos, acaba se falando muito, mas sabe-se pouco da história. A Nau dos Loucos era um navio onde se colocavam pessoas usuárias de drogas, pessoas com transtorno mental, profissionais do sexo e mulheres desviantes. Jogavam esse navio ao mar e deixavam essas pessoas morrerem lá. Isso foi o que aconteceu ao longo do tempo na história. Em um determinado momento da história, a igreja, com todo o seu lugar cheio de controvérsia, não vamos jogar mais as pessoas no mar. Vamos fazer um trabalho aqui, vamos cuidar dessas pessoas. É quando se constrói as instituições, que hoje a gente tenta derrubar porque também não é a única forma de cuidado. Mas só para entender que ao longo da história, muitas tentativas de matar as pessoas foram colocadas nessa lógica a partir do transtorno mental, a partir de não saber lidar. Então os profissionais de saúde também estão envolvidos com essa lógica. Muitos profissionais rompem essa lógica e dizem vamos
vamos trabalhar, vamos envolver. Construímos os consultórios de rua, consultório na rua. São profissionais que vão para as cenas de uso, vão fazer o trabalho. Mas isso impede, por exemplo, na unidade básica de saúde, um usuário de crack crônico que precisa ser atendido para fazer um exame de tuberculose, ele não consiga acessar. Ele impede um usuário das diversas experiências que eu tive na rua, que está com um problema no joelho, que não tem nada relacionado a crack, de acessar a UPA para ter um tratamento, para ter um cuidado. Precisou de outros profissionais virem para garantir aquele direito, porque para aquelas pessoas, aquela pessoa não valia mais nada. Eles não atendem a pessoa que chega lá? Às vezes não. Caramba. Às vezes, infelizmente, não. E a gente está falando de casos graves. Esse usuário era um problema difícil no joelho, estava putreficando, estava cheio de problema. Ele ficava na frente do serviço, gritando para ser atendido. E o que acontecia com ele? Ele era expulso pelo segurança, ele não era permitido acessar o serviço. E aí, por quê? Porque é um usuário de droga, em situação de rua, com muita vulnerabilidade. Às vezes os profissionais têm receio de querer atender, de virar uma problemática maior do que o tratamento de saúde, porque a realidade é essa, a problemática ela é muito maior, mas aquela pessoa precisa do tratamento, precisa do atendimento. E é um princípio do SUS atender com igualdade. Mas aí o estigma envolvido nessa realidade faz com que aquelas pessoas não tenham acesso. Então outros profissionais precisam ir, precisam quase que apadrinhar aquela pessoa para ela ser atendida no serviço. Aí a gente está falando desse caso, mas a gente está falando de acesso à vacinação, né? Hoje a gente consegue que os serviços vão à rua, passam mutirões de vacinação, mas se o usuário for até um serviço, às vezes ele não é atendido, mesmo ele falando que quer tomar uma vacinação, porque quase que precisa de outra rede em volta para dizer, ele tem direito, ele pode fazer o serviço aqui. Então a criminalização ela impede o cuidado, ela impede com que a pessoa permaneça no cuidado, que é hoje a nossa maior dificuldade, é de fazer as pessoas permanecerem no processo de cuidado, porque às vezes chega lá no serviço, aí não é bem tratado, não é escutado, não é olhado sua individualidade, ou às vezes vai sendo deixado de lado, e aí o que é que acontece? A pessoa vai embora, ela não volta para aquele cuidado mais. Então precisa se retomar, é um trabalho de eterno retorno que a gente fica fazendo. Agora, pela legislação vigente, o usuário de droga, ele não é enquadrado como criminoso, não é isso? Na lei, né? Mas na prática, infelizmente, a gente tem relatos comuns, né, ao longo dos anos de, por exemplo, a polícia ter kit flagrante dentro dos carros da polícia. Imagina você ter lá policiais que são agentes públicos que, teoricamente, a palavra vale de boa fé e é o que vai valer na lei, e que ele diz que encontrou com aquela pessoa X quantidade de crack, X quantidade de maconha, e aí aquela pessoa que era usuária, que estava numa cena de uso, acaba sendo levada e colocada como pequeno traficante. E aí aquela pessoa acaba, dependendo do perfil daquela pessoa, sendo colocada como uma criminosa, assim. Um exercício que quem puder ter acesso, que eu indico a todo mundo, é você tentar acessar um processo para um usuário de droga. A primeira página, que é a primeira lauda, e a última. É impressionante como a pessoa que sai de um lugar de usuário, estava em situação de rua, termina no processo como uma das pessoas mais perigosas do centro do Recife. E aí a gente está falando isso de muitas pessoas aqui. Então, dentro do judiciário também tem uma lógica de encarceramento que vai transformando aquela pessoa em mais criminosa do que ela foi colocada assim que entrou. Ela vai ficando mais perigosa de acordo com a leitura de quem vai acompanhando com aquele processo. E esse exemplo é de uma mulher aqui no centro do Recife que foi presa na Praça do Diário, que roubou um pedaço de carne junto com outro companheiro. E aí eles foram presos e ela disse, eu roubei para comer. Isso ela está na primeira página, eu roubei para comer. E na última ela sai como uma das mulheres mais perigosas do centro do Recife que precisa estar afastada da sociedade. Como é que muda de eu roubei para comer para virar uma das mulheres mais perigosas do centro do Recife, né? Então a gente tem um abismo aí nessa lógica de entender o cuidado, de entender inclusive o processo legal para criminalizar as pessoas. Ela sai de uma usuária que estava ali em situação de vulnerabilidade com fome e passa a ser uma pessoa super perigosa, porque no lugar de usuário cabe muita coisa, né? Cabe inclusive muito preconceito, muita violência, muita tortura, muita negação, né, de direito para aquela pessoa. Inclusive, a voz daquela pessoa acaba não tendo nem credibilidade para a sociedade. Ou seja, a vulnerabilidade que a pessoa já se encontra, ela é ampliada por causa disso, em vários sentidos, né? Porque aí eu penso em insegurança alimentar, falta de moradia, isso. direito à saúde, né? Tanto é educação. Isso. Na redução de danos, a gente fala hoje que não dá para a gente pensar o cuidado de saúde sem pensar um lugar para essa pessoa dormir. Não dá para a gente pensar. Ela precisa ter um lugar para ela voltar, para ela descansar, para ela passar um tempo como todas as pessoas precisam.
né? Não é uma exclusividade e um privilégio isso, não. As Sim. pessoas precisam. Qual é a dificuldade dos usuários, por exemplo, quando vão lá para um serviço e recebem os medicamentos? Eu vou tomar esse medicamento e eu vou dormir aonde? Porque eu vou ter sono. Então, eles acabam não tomando o medicamento, porque se eles dormirem muito na rua, eles ficam mais vulneráveis do que eles já estão. Porque o que acontece é que aqueles que tomaram medicamento, eles apagam, como os medicamentos às vezes têm esse efeito, e aí elas ficam lá vulneráveis, no caso de mulheres, estupro, violência, de um modo geral, mas aos homens também. Isso se a gente falar nas pessoas travestis, transexuais, que vão para um outro nível de violência e brutalidade, né? Como foi no caso de Roberta, que foi queimada, né? Um crime bárbaro que aconteceu no centro do Recife. Numa sociedade que tivesse o mínimo de responsabilidade com as pessoas, era um crime para chocar e parar todo mundo. Como é que alguém é queimado no centro da cidade? Então, isso fala de uma estrutura também muito violenta que faz parte desse modelo, né? Algumas pessoas estão aqui para serem matadas, para serem afastadas, para serem isoladas e para fazerem parte do mercado do tráfico, porque a gente está falando do mercado das drogas, né? Que tem muita gente trabalhando e que envolve muito dinheiro também. Também essa é a realidade, né? Falar de drogas é falar de mercado financeiro, falar de uma estrutura muito bem consolidada no mundo. Não só aqui no Brasil, não só aqui no Nordeste, não só aqui em Recife. Então, acaba havendo um processo de desumanização, né, de quem usa drogas. Né? Então, é como se a criminalização categoriza essas pessoas de uma forma que nega vários direitos a elas. Né? Isso. Tira o lugar de humanização. E não à toa, como o Tiago falou, tem um racismo ali muito junto, né? Nos estudos que vai se tendo ao longo da história, a gente percebe que, por exemplo, na década de 70, quando o Nixon institui a guerra às drogas nos Estados Unidos, ele não podia mais dizer guerra aos negros, como eles tinham antes, né, de afastamento, de segregação. Então, eles mudam o discurso, colocam guerra às drogas, mas quem é que está preso? Quem é que é estigmatizado? Quem é que é criminalizado continuamente? Quem é o inimigo, né? Isso, quem é o inimigo. Então, continua sendo a população negra. Só que com a guerra às drogas, o que é que eles aumentam? E eles falam isso. O mais importante também é colocar, eles trazem essas palavras, brancos pacifistas. Né? Então, eles prendem agora os negros e os brancos pacifistas, na época lá da guerra do Vietnã, que estavam fazendo uso de maconha, de LSD, eles falam, esse é o ponto onde a gente vai pegar eles. E aí eles criminalizam drogas, só que, na verdade, eles criam um grande mercado financeiro aliado com as maiores máfias do mundo que estão aí circulando pelo mundo por aviões, navio, carro, de repente até submarino deve ter, né? Circulando pelo mundo afora, porque é um mercado bilionário. Né? Se a gente junta o mercado de drogas com o mercado da indústria farmacêutica, ele consegue ser o primeiro mercado mundial. Se a gente separa, ele vira o segundo, porque o primeiro é o de armamento. Então, a gente tem uma tríade aí onde o dinheiro do mundo funciona, né? Droga, armamento e medicação. Pessoal, a gente vai parar para um breve intervalo e continuaremos com essa conversa sobre a Marcha da Maconha. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos e estamos conversando com Priscila Gadelha e Tiago Geroan, hoje sobre a Marcha da Maconha e também falando sobre políticas sobre drogas. No último bloco, a gente estava começando a falar sobre guerra às drogas, né? Priscila estava explicando aí que começou com Nixon nos Estados Unidos. Explica melhor para a gente como é essa guerra às drogas, como é que ela está estruturada, né? Que frentes de batalha existem nessa guerra. Certo. Nixon é quem institui, né? Enquanto lei, faz um pronunciamento ao vivo, a primeira-dama assume, então vira uma pauta política no mundo, né? Só que ela já veio de antes, né? Já veio primeiro com a guerra ao álcool, que o que a guerra ao álcool gerou foi Al Capone, um grande gangster que virou filme, enfim. A gente vê cenas
de barris de álcool sendo jogados na proibição, só que, na verdade, quem não podia usar era pobre, que os ricos estavam lá fazendo uso de diversos tipos de uísque ao longo do tempo. Com o tempo, eles foram percebendo que não precisava mais brigar com o álcool, porque já estava em uma coisa que não fazia sentido para eles. E aí, quando chega na época da Guerra do Vietnã, os movimentos de estudantes, movimentos pacifistas no mundo reagindo contra a guerra, eles enxergam ali um lugar onde eles poderiam criminalizar as pessoas a partir do uso das substâncias. Já é quando a gente criminaliza comportamento também. E aí eles vão com foco muito na maconha e no LSD. No LSD o que a gente tem é o impedimento dos estudos. Né? A gente hoje, 2024, a gente está falando aí mais de 50 anos de impedimento de estudo, a gente já sabe que, por exemplo, o LSD pode tratar trauma, né? Mas aí a política vigente impede o desenvolvimento desse cuidado, dessa ciência, que hoje já se começa a ter maiores estudos e maior aceitação, vamos dizer assim, em dizer, a gente pode tratar determinados tipos de trauma com o uso de microdose de LSD, com o uso de acordo com a realidade das pessoas. Então, esse é um dos impedimentos, o impedimento da ciência, o impedimento da gente desenvolver cientificamente com as diversas substâncias que a gente tem em volta. Com a maconha, além do impedimento da ciência, a gente tem um aumento considerável do encarceramento de jovens, principalmente jovens negros, jovens de periferia, a partir desse uso de maconha. Então, o que é que acontece nos movimentos pacifistas? A polícia chega e começa a levar quem estava fazendo uso de maconha e aprender, né? Essa problemática ela vai se estendendo para o mundo e a gente consolida um sistema de encarceramento no mundo, onde a gente vai prendendo cada vez mais usuários de drogas. O que é que acontece aqui no lado sul, aqui no Brasil, aqui na América Latina? A gente fica com o mercado, porque a gente é produtor de diversos tipos de substância, coca, maconha, entre outras. Só que aí a gente não fica com os louros do mercado, a gente só fica com a violência. Então, a gente fica com muito tráfico de rua, esse microtráfico, a gente fica com a violência policial, a gente fica com a violência entre gangues, a gente fica com o estigma, com o impedimento do desenvolvimento do que poderia ser uma commodity. Falando aqui da realidade de Pernambuco, por exemplo, sim, a gente é conhecido como o polígono da maconha aqui, mas a gente não pode ganhar dinheiro com isso. A gente fica impedido por conta da proibição. Então, essa guerra, que na verdade é uma guerra contra as pessoas, né? Quando a gente fala guerra às drogas, dá uma sensação de parece que uma folhinha de maconha se levantou, ou uma pedra de crack fez alguma coisa, e não. O que acontece é uma guerra contra as pessoas, instituída a partir do Estado, com a polícia e seus diversos armamentos, com as Forças Armadas nas fronteiras, enfim, nessa relação com outros países, e acaba impedindo a gente de ter um potencial econômico enorme, além de fazer com que o que fica no imaginário, né, de uma juventude, por exemplo, o proibido é mais gostoso. Então, se é proibido, naquela época que eu vou romper com minha família, eu vou em busca, porque isso faz parte dos seres humanos. O momento em que eu vou me descobrir no mundo, eu vou acessar outros lugares da vida. E aí aquilo ali é proibido. Meu pai não quer, então eu vou lá e provo. Então eu vou lá e reconheço aquele lugar ali para me descobrir. Só que sem educação, que é o que a gente tem hoje a realidade, a gente vê um uso de diversos tipos de substâncias de uma forma problemática, vamos dizer assim. E eu nem estou falando de maconha, eu estou falando de álcool, estou falando de cigarro, né? Se tivesse alguma porta de entrada, como às vezes eles gostam de colocar, seriam essas drogas que estão dentro de casa, a partir dos medicamentos, né, dos diversos usos que se faz. Então, essa guerra ela vai instituindo também as pessoas num lugar de problema, de adoecimento, de afastamento, muito encarceramento, né, porque aí acaba prendendo as pessoas, é aquilo, mas na lei o usuário não é preso. Mas, infelizmente, no Brasil a lei não é respeitada. A lei, se fosse pela lei, a gente teria residências terapêuticas, teria uma rede de atenção psicossocial enorme, teria moradia para todo mundo, teria direito à saúde para todo mundo. Não é essa a realidade. O que a gente tem é um sistema de criminalização vigente, contínuo, e que vai dizer quem é usuário e quem é traficante. O usuário vai ficar aqueles jovens de classe média que têm famílias, que têm acesso a um advogado para ir lá provar, e o pobre, geralmente pessoas negras, de origem indígena, quilombola, que estão mais afastadas, vão ficar lá entregues ao sistema penitenciário, de acordo com a sorte que tiverem de acessar algum advogado, defensor, que defenda ele para dizer que ele sim pode ser cuidado. Mas, infelizmente, no Brasil não é uma realidade. Então, é uma guerra que enlouquece, que aprisiona, que faz a gente ter mais cárcere, e a gente vai vendo que é um sistema que vai se retroalimentando de muita dor para todo mundo, né?
Porque também não é legal ninguém ficar vendo continuamente pessoas sendo presas, apanhando na rua e sem acesso à saúde. E as vítimas da guerra às drogas não são só esses jovens negros de periferia, quilombolas, indígenas, que usam drogas, né? Porque, veja, quantas notícias a gente já tem aí acesso a crianças a caminho da escola que são vítimas de uma bala perdida, ou às vezes de uma bala que nem é perdida, né? Porque a polícia fez uma invasão numa favela no argumento de achar algum traficante, alguma coisa assim. Então, tipo, diversas outras vidas são tiradas, diversas vidas completamente inocentes, que não tem nada a ver com aquilo. Às vezes, Dona Maria, que é crente, que não faz nada, não sei o que, ela tá ali, ela também é vítima desse processo. Se cria um contexto de guerra, né? Um ambiente de Exatamente, guerra para é literalmente toda uma guerra, assim, né? E aí, essa coisa de ser proibido, mas existe o uso, então você fomenta uma outra economia que está ali se criando, que é a do tráfico, né? Então, a proibição, ela alimenta o tráfico, na verdade, né? Então, aí você tem um outro lado também armado, né? E que também vulnerabiliza, e que também violenta de outras formas, e que cria outras normas dentro desses territórios, né? Outras leis. Então, é de fato um cenário de guerra criado que não vai afetar apenas as pessoas que usam drogas, mas vai afetar várias comunidades, todas as pessoas que estão ali dentro. É muito importante a gente olhar para a guerra de drogas entendendo que é isso, né? O problema, assim, as principais vítimas são todo mundo, assim, né? Mas especialmente pessoas negras. E acho que é importante só registrar isso que o Tiago falou, que tem um monte de mães, né? A gente teve na Argentina o movimento das mães de maio. Eu torço para que a gente tenha aqui no Brasil o movimento das mães de luto. Luto de filhos que foram assassinados nessa lógica de guerra às drogas, que foram filhos usuários ou não. A boa parte não tinha nenhum tipo de relação, nem com o uso, né? nem com nenhum tipo de tráfico, mas estavam passando, indo para a escola, indo no mercado, estavam jogando bola e levaram um tiro. A gente tem bebê que foi assassinado no colo de pai, né, em comunidades do Rio de Janeiro. Aqui a gente não fala tanto dessa realidade, mas acontece, é porque no Rio tem outro holofote, né? Mas a gente teve recentemente em Pojuca aquela cena de fechar Porto de Galinhas, algo inimaginável aqui, de uma briga entre a milícia, o tráfico e a polícia por conta de disputa de território. A gente sabe quando isso está acontecendo. Mudança de liderança, porque existem muitas lideranças, né? Então, é um mercado muito bem estruturado para funcionar, que funciona com as forças públicas, quer seja a segurança pública, judiciário, mas também com a sociedade civil, armada ou não, né? E todo mundo sofre esse impacto, porque a sensação de medo que a gente tem, por exemplo, de andar no Recife, não é à toa. Ela faz parte de um cenário de violência. A gente tem medo de sair aqui e atravessar a ponte para ir na prefeitura, por exemplo, que é aqui do lado. Por quê? Porque tem uma cena de uso aqui, antiguíssima, né? Que é na Ponte do Limoeiro, conhecida como chupa-chupa, que não se enfrenta o problema, que está envolvido em exploração sexual infantil, que está envolvido com o uso de uma realidade ali ao longo da história que não se enfrenta. Então, a guerra às drogas, ela denuncia uma série de problemáticas que estão no entorno e que se retroalimentam para manter o sistema como está. Não à toa que o Congresso agora, quando quer votar a PEC 45, né, que é de criminalizar usuários de drogas e colocar isso dentro da Constituição, né, independente da quantidade do porte do uso de droga, é mais uma legitimidade de manter o sistema da forma como está. Porque alguém tem que ganhar com isso. E quem ganha não é a população. E quem ganha está ganhando muito dinheiro e continua usando muita droga, inclusive. Não à toa, helicóptero de droga de senador, cocaína no avião da presidência, no caso do ex-presidente, enfim. Vez por outra a gente encontra cenários que falam recentemente um senador que estava com um caminhão cheio de haxixe, né? Então, assim, é uma realidade onde alguém está ganhando muito dinheiro e uma parte só faz sofrer. E essa parte é a população, como um todo. Acho que só para fechar um pouco essa lógica, acho que é entender o quanto é hipócrita esse processo, essa defesa da guerra às drogas, que é a mesma galera que defende a guerra às drogas, que defende que, porque a polícia tem que fazer isso mesmo, porque se essa galera tá sofrendo é porque é bandido, né? Porque é criminoso mesmo e merece. É a galera que fala que, não mexe nas nossas crianças, aí critica a população LGBT, tal, porque tá na frente da minha criança vai ver isso, o que é que vai fazer, e tal, ou é contra o aborto, porque, nossa, a vida da criança e tal, mas, na verdade, não tá nem aí pra vida dessas crianças que são tiradas com o argumento da guerra às drogas, né?
E no fim das contas, a guerra às drogas está salvando alguma criança? Nunca. Não tá salvando ninguém. Não tá salvando ninguém. Não tá salvando quem usa, não tá salvando quem não usa, não tá salvando. Tá salvando o bolso de quem lucra com isso, apenas. É porque uma guerra que gera tanta violência, qualquer guerra, né, acaba sendo aceita no momento que se pensa que tem um bem maior sendo buscado, né? Mas o que é que a gente vê aí ao longo da história de guerra às drogas? Houve que impacto no consumo de drogas? No consumo, a gente tem, na verdade, aumento gradativo, né? A gente vem percebendo, tem pesquisas que mostram, né, o consumo ao longo da história, e algumas substâncias elas aumentaram gradativamente ao longo de cada tempo. A gente percebe que tem drogas de cada tempo, né? Nos anos 70 era maconha, LSD, aí nos anos 80 estava maconha, cocaína. Aí, anos 90, cocaína começa a ascensão. Aí, anos 2000, a cocaína começa a mudar, né? E a partir de 2005, 2010, a ascensão do crack, que é um substrato da cocaína, né? Que é vamos dizer que é cocaína para pobre, né? Ela é muito mais barata do que a cocaína pura. Então, a gente vai percebendo a segregação, inclusive, nas substâncias, né? Quem vai usar cocaína pura é quem tem dinheiro, quem tem acesso, e essas pessoas não são presas porque é uma droga super discreta, pessoas nem percebem, tá ali passando despercebido. Já o crack não, ele vai ser uma droga que vai ter muito mais visibilidade, vai ter muito mais vulnerabilidade, até por conta do efeito que ele acaba provocando, da rapidez também desse efeito. E então a gente vai percebendo que o consumo ele vai aumentando de acordo com cada tempo de cada substância. Ele não atinge o nível colocado na fantasia dos conservadores e negacionistas de 50% da população está usando. Nunca chegamos a nenhum tipo de dado como esse. Mas a gente tem uma curva acentuada ao longo do tempo de mudança nesse consumo, mas nenhum consumo que ultrapassou a marca de 20% da população mundial. Nunca se teve isso. Sim. E aí, com cada droga, a gente vai ter fenômenos diferentes, porque em cada país também tem realidade diferente, né? Mas não se teve um aumento considerável desse uso. Mas o que a gente tem é a problemática que se aumenta ao longo do tempo. Então, pessoas que, por exemplo, são internadas, como o exemplo de bicho de 7 cabeças, né? Um jovem que é internado pela família com uso de maconha. Ele é colocado no hospital psiquiátrico, ele é amarrado, ele é torturado, acontece uma série de coisas com ele. O que acontece com boa parte desses jovens? Saem muito revoltados. E aí, vocês querem usar de drogas que é para ser internado? Eu vou mostrar a vocês agora. E aí vão para um uso a partir de uma série de sentimentos com a família que não necessariamente precisava ter. Aquele jovem precisava de uma conversa, de um diálogo, de um encontro, de informação sobre o uso de droga, mas se você provoca raiva, revolta, aquela pessoa não vai querer escutar com muito mais facilidade o que você faz, já que você aprisionou ela, já que você encarcerou, torturou, deu injeções forçadas naquela pessoa, ela teve, né, diversos sentimentos e sensações dolorosas nesse percurso. Então, a gente não ajuda quando a gente não conversa, quando a gente não dialoga, mas quando a gente impõe, a gente também acaba determinando uma forma de realidade aí, que muitas vezes vai ser usar os outros tipos de drogas, né? Muitos falam isso. Eu entrei aqui porque eu usava maconha e saí daqui sabendo como é que se cheira, como é que se faz pico, como é que eu acesso outros tipos de droga, como é que eu uso aquele medicamento em casa que eu nem sabia que podia fazer, né? Então, acaba ampliando um repertório aí que a pessoa nem precisava ter acesso. Tudo por uma lógica de tentar conter, impedir o uso de algo. Traz prejuízo à saúde mental dessa pessoa também. Muitos saem, às vezes, na realidade do bicho de 7 cabeças, né? Saiu super mal, é uma história real, com transtorno, né? A gente vê ao longo da história, né? A saúde mental tem muitos exemplos disso ao longo da história, de tentativas de tentar fazer com que a pessoa parasse de usar. A gente tem até, em uma época da história, furar o cérebro da pessoa para que a pessoa parasse de ter algum tipo de comportamento inadequado, né? E até menos de 5 anos, eu não sei precisar, que aconteceu um caso como esse, ou foi Santa Catarina, foi no Rio Grande do Sul, foi lá para o Sul, de um jovem que fez um procedimento médico que era para ele parar de usar droga. Só que esse jovem parou de ter interação social. Ele virou um robô. Aí mostra ele na reportagem, ele não fala mais, a fala fica balbuciando, a família está super feliz porque ele está em casa. Só que tipo de vida é essa? Né? E foi um tratamento que passou no jornal na hora do almoço, e as pessoas exaltado, colocando, olha aqui o efeito, que legal. Na verdade, o que a gente viu foi uma pessoa que estava em estado vegetativo. Então, é esse o cuidado que a gente quer para as pessoas, que elas parem e deixem de existir, né? Sim. E aí a redução de danos vem no lugar de dizer, a gente não precisa fazer nenhum tipo de intervenção invasiva.
A gente precisa levar muito diálogo, muito encontro entre as pessoas, sabe? Semana passada eu estava fazendo uma roda lá na escola, da Semana da Luta Manicomial, e tinham 30 mulheres, cis, trans, travestis, e a gente conversando, e muitas delas não vão aos outros serviços. E sempre que a gente pergunta por que elas não vão, elas dizem, porque aqui a gente se sente respeitado, e lá não. Aqui eu sinto que eu posso falar e vocês não vão me recriminar. Aqui eu sinto que eu vou ser escutada. Né? E quantas pessoas, quando eu comecei a trabalhar, e você é louca, vai ficar numa roda cheia de usuários de crack, eles vão lhe matar, eles vão fazer e acontecer. Eu disse, não, gente, continuam sendo seres humanos, continuam sendo pessoas que têm necessidades, condições, limitações, e que precisam, como todo ser humano, serem acolhidas, serem olhadas, serem escutadas. Então, às vezes, promover espaços como esses que levam tempo, né, porque as coisas não são feitas bruscamente, elas levam tempo, elas promovem muito mais saúde e disponibilidade de cuidado daquela pessoa consigo mesma, né, do que eu impor qualquer coisa, que às vezes é a lógica que está dada, né? Você tem que fazer isso. E aí, nessa lógica, às vezes a gente perde muitas pessoas. Muito bem, vamos parar para mais um breve intervalo e vamos continuar com esse papo. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Estamos de volta conversando sobre Marcha da Maconha. Eu sou Bárbara Bastos, estamos com Priscila Gadelha e Tiago Geroan. Tiago, queria pedir para você falar desse movimento da Marcha da Maconha, qual é a abrangência dele, onde ele acontece, como é que é a história dele no Brasil. Conta um pouco para a gente. Sobre o processo de história no Brasil, eu vou até pedir um pouco de ajuda da Priscila. Eu sou bem novinho nesse processo, né? Eu entro na marcha em 2017, mas a marcha, ela começa aqui em Pernambuco, acho que foi 2008, né? Ela daqui a pouco faz 20 aninhos aí. Já acontece há bastante tempo. E ela já acontecia em outros lugares, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. É um movimento que foi tomando proporções globais mesmo, pelo mesmo motivo, por mais que a gente entenda que as facetas e como essa guerra às drogas e as características, as consequências, elas são diferentes de lugar para lugar, né? Mas a gente entende que é um processo que ele é internacionalizado, né? O mesmo processo, a mesma guerra, ela acontece em todos os cantos pela mesma tentativa de controle dos corpos, né? Aqui em Pernambuco, a gente tem, em questão de cenário de política, pouca coisa mudou de lá para cá, né, de 2008 para cá, mas em questão de mobilização mudou muito, assim. A gente tem, lá no começo era um grupo muito menor, assim, muito pequeno, que as pessoas ainda olhavam e ainda viam, essa aqui é uma galera que tá aí só andando porque quer fumar maconha de boas. Tá, um maconheiro safado, né, como a galera chama. Mas, com o tempo, a marcha ela foi politizando para um outro lado, né? Então, a marcha sempre foi organizada por usuários, né, de drogas, por usuários de maconha, e a gente sempre trouxe o debate político para dentro. E aí, entendendo, inclusive, tudo que a gente falou até agora, né, sobre a vítima das guerras de drogas é a população negra, né, a gente entende, inclusive, que começou com maconha, mas, na verdade, a gente tem uma criminalização de outras substâncias, e o processo é o mesmo, o impedimento do acesso ao cuidado é o mesmo, né, a gente entende que a marcha é sobre pessoas. Então, a gente vem trazendo essa discussão de que a marcha ela é um espaço para a gente discutir sobre essa liberdade, sobre esse acesso, sobre vida, sobre o direito à vida das pessoas, né, sobre o direito à liberdade, especificamente da população negra, né? Então, com o passar do tempo, a marcha ela vem se tornando um grande evento, principalmente aqui em Pernambuco, uma grande movimentação de massas,
dessa população que é usuária, dessa população que é periférica, que é preta, diferente de muitos outros movimentos que a gente vê por aí, né? Que às vezes tem ali organizado por um sindicato, por um movimento social, por uma ONG, e as outras pessoas que estão ali no meio são aquelas pessoas daquele mesmo contexto organizado, de um sindicato, de um movimento social, etc. E na Marcha da Maconha, não. Na Marcha da Maconha a gente tem a população vindo da periferia, porque entende que consegue se sentir representada ali, né? E a gente já teve marcha que levou mais de 20 mil pessoas aqui em Recife. Processo bem grande, inclusive porque a marcha ela não é só aquela caminhada e só aquelas falas políticas que são abertas para todo mundo, não são falas políticas direcionadas de organizações específicas, aquela coisa completamente direcionada. A gente tem um microfone aberto ali, mas a gente tem o Festival de Cultura Canábica, então ainda tem um processo cultural, porque a gente entende que esse processo da cultura também mobiliza, também fortalece, a gente também fortalece essa política, né? Então, eu acho que é um pouquinho esse o contexto, assim, a gente entender que a marcha ela é esse espaço para debater política, para além só do usar droga, além só de usar maconha, mas essa liberdade dos nossos corpos, essa autonomia desses corpos, né, a partir desse viés que a gente quer estar vivo. Uhum. Eu acho que é importante colocar na história, ela surge inicialmente com trabalhadores que eram usuários de maconha, que estavam organizados dentro do Partido dos Trabalhadores, enfim, entendem já o movimento mundial acontecendo, a gente precisa trazer a marcha para cá também, né? E aí fazem isso em 2008, fazem uma marcha pequena, tímida, com muito medo da polícia, né? Os primeiros movimentos, as pessoas iam mascaradas, com medo de serem identificadas. E aí, ao longo do tempo, a gente vai entendendo que não, a gente tem que se mostrar, a gente tem que aparecer, a gente tem que falar que a gente existe, a gente tem que provocar o poder público para garantir a presença das marchas da maconha. Então, a gente ganha uma decisão no STF, a parte da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro e de São Paulo, que teve muita violência, que fazem uma intervenção lá no judiciário para conseguir um habeas corpus para poder que as massas vão para a rua, a ponto do STF vir colocar uma resolução e dizer que é legítima a Marcha da Maconha. Então, a gente vem também com esse lugar de dizer, nós podemos sim ir às ruas e falar pela legalização da maconha, pela descriminalização e por uma regulação das substâncias. A gente sempre entendeu que a gente não estava falando só de maconha. A gente estava falando das diversas substâncias que existiam e que precisam ser reguladas. Reguladas como? Quer seja dentro da indústria farmacêutica, quer seja no associativismo, quer seja na plantação individual, qual formato vai se ter? A gente precisa debater sobre isso. Só que aí a gente tem um impedimento que as pessoas não querem que a gente debata sobre isso por conta desse mercado das drogas que está aí caminhando com muito dinheiro e tem dinheiro que não quer ser colocado dentro de imposto, ele quer ficar circulando livremente porque ele alimenta um mercado paralelo aí que está envolvido das forças obscuras afora do Estado. Então, a realidade da guerra às drogas é que ela alimenta um mercado que está em nossa volta que as pessoas não querem que fique regular, porque é interessante para a realidade, por exemplo, da América Latina que a gente permaneça em guerra, que a gente permaneça em conflito, que a gente continue brigando entre si. O exemplo do Brasil, o Rio de Janeiro é o que a gente acaba visualizando mais, mas vamos dar o exemplo do Ceará, que as facções mudaram consideravelmente e as grandes lideranças morreram e quem assumiram foram adolescentes. Qual é a realidade de adolescentes gerenciando um mercado de drogas? Nossa. Uma violência que antes a gente não via, até porque não tem nenhum tipo de habilidade social comparado a outras pessoas. Então, muda drasticamente a realidade. Mas também se mata muito mais fácil o adolescente. Então, a gente está lidando com uma guerra que está na nossa porta, que está aqui, não está longe, não está aqui no Cabo Santo Agostinho, em Recife, em Olinda. Se a gente vai para outros países, né, a gente viu Narcos falando do México, falando da Colômbia e Pablo Escobar, mas a gente está vendo o Equador, por exemplo, tendo a sua democracia deteriorada, com a ida dos traficantes mexicanos para o Equador e tomando o território. Presidente, embaixada, não se respeita mais. Então, qual o interesse de manter a América Latina em eterno conflito, né, em uma briga sem fim? Né? Quando a Marcha da Maconha se consolidam, elas se reafirmam, elas conseguem, por exemplo, conquistar a legalização no Uruguai. Há muito contragosto dos conservadores, mas com muita força política em falar, a gente não quer essa guerra aqui. E aí o Uruguai consegue criar uma bolha na América Latina relacionada à maconha, mas não consegue fazer isso relacionado à cocaína, por exemplo.
ao crack que está na fronteira do lado. Então, eles estão vendo hoje uma realidade que é da criminalização chegando, né, muito mais forte em suas fronteiras e, junto a isso, muita violência, que eram as realidades que eles não tinham. A gente está, hoje, no Brasil, exportando nossos modelos de milícia e de violência. Assim como a gente fez no Paraguai, que também vive uma outra guerra, a gente está levando para a Argentina, a gente está levando para o Uruguai, a gente está levando para a Venezuela, enfim. É uma guerra que fica se retroalimentando. E a Marcha da Maconha, por ser um movimento anual, de levar pessoas à rua, de denunciar essa guerra às drogas, traz também à tona a realidade as famílias. Né? Aqui em Recife, a gente sempre fez muita questão de trazer as famílias, as mães, os pais, as crianças que fazem uso de canabidiol, de trazer as pessoas que fazem uso, não necessariamente nesse lugar do recreativo que eles gostam de colocar, mas pessoas que fazem uso de diversos tipos de substâncias para suas vidas, para ter qualidade de vida. Quando a gente faz uma decisão política em fazer, a partir da cultura, o festival, mas de levar o TH Cine, que são documentários e filmes para as periferias, para que as pessoas entendam por que é que a Marcha da Maconha está indo para a rua. Por que é que você precisa ir para a rua. Então, a gente constrói também politicamente um lugar para chamar a periferia para o centro e dizer, ó, é a vida de vocês que está em jogo. Não vai ser a galera dos sindicatos, não vão ser os partidos que vão falar da realidade de vocês. Vocês precisam vir à tona também de falar do que é que está acontecendo no território. E aí a gente convida, hoje a marcha ela é reconhecida aqui em Recife como um movimento que traz as periferias para o centro do Recife, onde essas pessoas são vistas, são colocadas como agentes políticas e ativas no seu território e mudam também a realidade. A gente leva a redução de danos para outros lugares. Né? Antes, a redução de danos ficava muito no lugar para festas de grandes eventos, para festival. Né? O carnaval já foi um up que a gente conseguiu, que também não tinha isso. Né? Já foi uma tentativa de ampliar também, de popularizar. Porque antes a redução de danos ficava para festivais de rave, para a galera de classe média alta. E aí lá tem testagem de substância, lá tem acesso a kits, lá tem espaço de apoio para a bad trip. Por que a gente não pode tornar isso popular? Né? Quando a gente na escola faz isso no carnaval, a primeira vez a gente sofreu criminalização também. Né? Ficou um policial lá todos os dias, se fingindo de usuário para a gente acolheu todos os dias, porque eles tinham o imaginário de que lá seria um ponto de venda de droga. Aí a gente falava, não sei se você está percebendo, mas está no Carnaval de Olinda. Venda de droga tem em todo lugar aqui. Inclusive, se você andar um pouquinho, você encontra. Não vai ser aqui. Era o único lugar que a gente não tinha nenhum tipo de venda de droga. Era o único. Porque a gente fez questão de que esse lugar ficasse só para o cuidado. A ação fez tanto sucesso que quando a gente faz ela novamente em 2023, a gente sofre uma criminalização ainda maior, né? Que é de criminalizar o kit do que a gente estava distribuindo. Que era cartão, camisinha, panfleto, seda, piteira. Alegaram que era apologia ao uso, né? Apologia ao uso e chegaram a fazer todo um exame no kit e a gente distribuía também protetor solar. E aí eles achavam que a gente estava dando cocaína, né? E eu disse, olha, não sei se vocês sabem, mas cocaína é muito cara. E ninguém vai dar. Ninguém vai dar cocaína pra já você. pensou também da fila, né? Pra pegar, se fosse. Ninguém vai dar, distribuir cocaína, não. Isso aqui é só protetor solar, viu? Pode abrir, pode cheirar, não tem problema nenhum, não. Mas o nível de fantasia dos conservadores e dos proibicionistas em tentar impedir uma política pública de educação. Sim. E o que a gente queria era que a redução de danos fosse popular, para que todo mundo entenda que pode se cuidar. Porque é isso que a redução de danos faz. Então, a marcha... Quando se alia a redução de danos, quando se alia a causa das pessoas envolvidas nessa guerra, né? Trazendo a periferia do centro, quando se alia as famílias que estão fazendo esse uso, a gente cria um outro agente político na sociedade, que antes não era reconhecido, não era visto. Então, a Marcha da Maconha ela tem um potencial, por ser um movimento de pessoas usuárias de drogas, mas para trazer também para o centro do debate as pessoas que antes não estariam nesse debate. Elas estariam só aguardando as resoluções que geralmente não pensavam nelas. Né? Então, é o lugar de trazer elas para pensar e também construir a política pública. E aí, para além dessa questão das drogas e do uso e do processo todo, a gente também tem trazido outros temas, né, para discutir, que a gente entende que também estão no mesmo contexto. Então, por exemplo, a agroecologia,
né? Aí, recentemente, a gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas, enfim, o que acontece também em outros lugares, que a gente também tem questões aqui em Recife sobre as mudanças climáticas. Então, tipo, vamos discutir mudanças climáticas. A gente, quase todo ano que tem eleição, a gente discute eleições, né? Inclusive, esse ano, a marcha acontecer em setembro também vai ter um pouco disso, da gente poder discutir no contexto de eleições, de que, não, beleza, a gente conseguiu de 2022 para 2023 melhorar no cenário nacional, de ter um ambiente um pouco mais democrático para a gente poder discutir política, mas a gente ainda tem receios de que, municipalmente, que é o contexto dessa eleição agora de 2024, a gente pode ter um cenário ainda mais conservador. Então, vamos, a partir disso, passar a discutir Câmara Municipal do Recife e a Prefeitura do Recife, né, também dentro da marcha. Tiago, eu vi que a marcha esse ano está tendo um foco bem grande em 2 processos políticos que estão acontecendo, que é a PEC 4523, que foi aprovada no Senado, e a discussão no STF, né? Você poderia explicar um pouco para a gente em que pé isso está e o que é que a marcha está defendendo? Então, é engraçado porque são 2 movimentações quase que antagônicas uma outra, por assim dizer, porque a gente tem no STF uma discussão que começou e que ela está favorável a uma legalização da maconha, ela específica da maconha, né? E aí ela vem tentando lidar com um problema que a gente do movimento já fala há muito tempo, né? A gente, na lei, o uso de maconha não é crime, mas o tráfico só que a questão é que tem dezenas de verbos que determinam ações que podem ser consideradas tráfico e não tem o que a gente chama de fator de diferenciação, que vai determinar o que é tráfico de fato e o que é uso. E aí o que a gente entende que poderia ser esse fator de determinação seria justamente a quantidade. Né? Tá? A partir de que quantidade você pode dizer que não, essa pessoa está carregando essa quantidade aqui, ela pode ser considerada um traficante ou não. Essa quantidade aqui, se ela está carregando, é apenas para uso pessoal. Né? E aí, isso estando em aberto, a gente tem gente que anda com helicóptero cheio de cocaína e é tido como usuário, e a gente tem alguém que está na sua bike lá e tem uma baguinha de um beck na bolsa e é considerado traficante. Né? Então, o STF estava caminhando para poder ter uma determinação sobre isso. E estava tendo a maior parte dos votos, se não me engano, estava 6-3 da última... 5-3. 5-3, né? Só que foi pedido vistas, então a gente está aí um tempo esperando poder voltar à discussão. A discussão está travada porque foi pedido vistas. Enquanto isso acontece, surge aí a discussão da PEC, que vem exatamente no contrário. Né? Qualquer quantidade de substância, ela determina prisão, isso é crime, é tráfico, acabou-se. Então, não tem para que criar um outro fator de diferenciação. Se você está com a substância, é crime, não tem para quê. Mesmo entendendo que se a pessoa é usuária, por ser usuária ela não é criminosa, mas se ela está com a droga para usar, ela é criminosa nesse sentido. Agora, se a gente quer pensar em acabar com a guerra às drogas, a gente tem que parar de se preocupar tanto com essa fronteira entre usuário e traficante e rever a própria questão do tráfico de drogas ser crime, não é isso? Exatamente. Se as substâncias elas não fossem proibidas, né, e a gente pudesse lidar com elas a partir de outro lugar que não fosse a proibição, inclusive regulamentando, como Priscila falou, esse regras, comércio, esse consumo e tudo, a gente conseguiria ter muito mais cuidado e conseguiria salvar muitas vidas e conseguiria garantir um ambiente mais saudável sobre a discussão de drogas. Né? Obviamente, o lugar que a gente quer não é exatamente isso. Não é só estabelecer um fator de diferenciação e tal, mas de fato, acabar com esse processo todo da guerra às drogas. Nesse processo da PEC, ele referenda e piora um pouquinho mais o que a gente já tem. Né? E aí é muito ruim quando a gente vê que passa no Senado, essa discussão ainda vai para a Câmara, mas a gente também está aí com receio porque a gente tem hoje o Congresso mais conservador da história. A gente vê que cada ano que passa que tem eleição... Consegue ficar pior. O Congresso vai ficando pior. E não é porque antes a gente tinha um Congresso super progressista, mas a gente teve aí nos últimos anos um processo que era muito mais de garantia da democracia, e você tinha as divergências políticas e tal, mas a gente tem um aprofundamento no conservadorismo e no fundamentalismo religioso.
né? Então, não tem argumento sobre o que é legal, sobre o que não é legal, o que é constitucional, o que não é constitucional, mas é puramente fundamentalismo religioso e como isso influencia esse processo, né? Então, hoje a marcha ela vem discutir isso, assim. Então, vamos olhar para esse cenário aqui que coloca na mesa de discussão hoje sobre legalização das drogas, sobre legalização da maconha e a urgência que a gente tem de descriminalizar isso, né? Gente, chegamos no final do nosso tempo. Esse papo dava para render bem Dá mais. bem mais. Queria agradecer a vocês dois pela presença e queria passar a palavra para vocês darem um recado final, darem dicas de outros conteúdos para o pessoal acessar. Priscila. Eu queria só não perder isso que o Tiago falou, porque tem algumas pessoas que estão colocando assim, inclusive na discussão do Senado, mas não vai mudar nada. O que a gente vai colocar na Constituição vai continuar tudo do jeito que está. E está legal do jeito que está, né? Tá bom para alguém, né? Porque para a população, de modo geral, não está. Então, a PEC 45 ela é um retrocesso. Juliana Borges fez uma análise recentemente, que ela é uma pesquisadora, estudiosa da Iniciativa Negra para uma Nova Política de Drogas, e o retrocesso da gente é que a gente volta para 1830. Né? O nível de retrocesso que essa PEC provoca é a gente voltar quase 2 séculos de trabalho, de estudo, de desenvolvimento da sociedade. Então, é um atraso para toda a sociedade o que a gente está vivendo com essa PEC. E a discussão vai continuar na Câmara, tem tudo para passar, o que é uma pena, porque o STF só estava votando quantidade para diferenciar usuário e traficante. Era só isso. Era só essa discussão. Mas aí, infelizmente, essa extrema-direita ela consegue deturpar tudo, né? Então, em termos de dica, tem um livro de Carl Hart, que é muito legal, que é Um Preço Muito Alto. A jornada de um neurocientista que desafia uma nova visão sobre as drogas. Ele tem 2 livros, né? Droga para Adultos e esse livro. Esse eu acho muito interessante porque ele conta a história dele. Carl Hart é um neurocientista negro, norte-americano, morador de Nova York, que foi usuário de crack e foi estudar o uso de crack e fazer essa relação e perceber como isso acontecia dentro do cérebro. Hoje ele é um estudioso, um ativista, mas como ele sempre coloca, ele continua sendo negro, então ele continua sendo criminalizado e sua teoria ainda não é reconhecida e validada mundialmente, até porque por ter sido uma pessoa usuária de crack. Então, vale muito a pena a leitura dele, que ele amplia a gente para um outro lugar, inclusive para as pessoas adultas que fazem uso de diversos tipos de drogas, lícitas ou ilícitas, assumirem também um lugar de pautar a sociedade por uma mudança. Isso não é uma luta desse século, isso é uma luta histórica da sociedade, né? Quando fala da saúde mental, Idade Média, desde lá que a gente tem relatos de tentativa de criminalizar nossos comportamentos. Então, é importante que as pessoas se envolvam nesse debate e não fiquem apenas para um grupo que está lá fazendo, porque isso é uma luta de mudança para a sociedade. E um documentário que está disponível no YouTube, que é Estado de Proibição, que fala um pouco sobre essa realidade e como a proibição afeta nossas vidas cotidianamente, né? Não é só para um grupo de pessoas, mas para todo mundo. Nossa, Tiago. Eu queria indicar 2 publicações que tratam de como é possível a gente pensar o cuidado sobre as drogas e sobre diversas substâncias, experiências que tiveram muito sucesso em diversos lugares do mundo, mas inclusive no Brasil, né? Uma foi um relatório publicado, acho que em 2017, e elas são disponíveis na internet, né? Uma foi um relatório da Open Society Foundation chamado Crack, Reduzir Danos, em que ele fala sobre algumas experiências de redução de danos sobre crack, uma delas em Pernambuco, no programa Atitude, e de como a gente conseguiu, de fato, lidar com isso. E tem um outro que foi traduzido pela Escola Livre de Redução de Danos, que foi o Limites da Correria, né? Então, são 2 publicações que falam sobre redução de danos, sobre como a gente pode olhar para essa substância. Até acho que a gente mais tem medo, né? Que acha que não tem jeito, que a única solução é proibir mesmo. Ah, uma maconha pode deixar, mas essas outras não. Então, tipo, olhando para todas essas possibilidades de substâncias que sim, a gente pode oferecer cuidado, a gente pode olhar para elas de outra forma que não seja a criminalização, a prisão, o encarceramento ou a violência, né? E queria, obviamente, convidar todo mundo a acompanhar o Instagram da Marcha da Maconha Recife para saber das próximas movimentações, quando a gente vai ter reunião de novo, porque a gente está nessa movimentação de ter reuniões mais abertas e públicas para as pessoas poderem se engajar, chegar junto e construir esse movimento com a gente.
Massa. E para acompanhar você, Priscila, tem a Escola Livre de Redução de Danos, né? Isso, é @Escola Livre RD, onde a gente compartilha e constrói lá um cuidado relacionado também na comunicação sobre redução de danos, garantia de direitos e política de drogas. E é onde a gente informa o que vem acontecendo nesse cenário. Pode acompanhar lá. Massa. Queria avisar o pessoal que tem duas entrevistas que a gente fez no ano passado que dialogam com esse tema. Uma sobre redução de danos, que foi com Ingrid Farias, e uma sobre desencarceramento da população negra, né? Então, tem lá nos agregadores de podcast para quem quiser ouvir. Lembrando que você pode ouvir nosso programa todo domingo, 18 horas, na 99.9 FM, na região metropolitana do Recife, ou pelo site radio.ntvru.ufpe.br e também nos melhores agregadores de podcast. Siga nossa página no Instagram, @RealidadesUFPE. O nosso e-mail é realidades99.9@ufpe.br. Este programa foi apresentado por mim, Bárbara Bastos, com roteiro de Elizabeth Leal e gravado no estúdio da Universitária FM com José Guilherme aqui na técnica. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo domingo. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.